Olá, meu nome é Tâmara Biolo Soares, eu sou advogada e educadora parental, certificada pela Positive Discipline Association dos Estados Unidos. Eu sou também vice-presidente do Instituto Cidade Segura e dentro desse instituto eu coordeno uma iniciativa chamada Emoções para a Paz, que congrega uma série de programas de prevenção à violência baseados na educação socioemocional, tanto para famílias, como para escolas, como também para comunidades. Estou aqui hoje para conversar um pouquinho sobre boa convivência familiar e redução da violência doméstica, dois temas muito importantes. Eu cumprimento o IARGS por essa iniciativa, por estar continuando com essas palestras e levando e disseminando conhecimento, e via online, que é a forma neste momento, em razão da pandemia do novo coronavírus, que temos à disposição e que temos que utilizar. Cumprimento a doutora Sulamita Santos Cabral, presidente do Instituto, e também a doutora Liane Bestetti, coordenadora aqui desse grupo de estudos em Direito de Família, e também a doutora Lúcia Liblin-Kopitic pelo convite que me fizeram. Convivência familiar é um assunto importante em qualquer momento. Sobretudo agora que estamos vivendo esse momento de isolamento e que as pessoas estão em casa, em família, com as crianças, ele ganhou uma importância ainda maior. O que nos diz a ciência sobre convivência familiar? Que ferramentas nos diz hoje a ciência, a psicologia, a medicina de família, que podemos utilizar para reduzir conflitos dentro de casa e, portanto, ter uma convivência familiar e propiciar uma convivência familiar boa para todas as pessoas que convivem em casa, sejam adultos, sejam crianças. Um psicólogo contemporâneo de Freud, mas não tão famoso, mas igualmente importante, Adler, ele nos diz que a horizontalidade das relações é fundamental dentro de casa, na sociedade como um todo, mas especialmente dentro de casa. Por que a horizontalidade das relações? Porque os problemas chegam num relacionamento, numa casa, quando existe uma verticalidade, quando um é hierarquicamente superior ao outro e, portanto, o outro tem que ser submisso. Então, Adler fala que para que todas as pessoas sejam igualmente respeitadas na sua dignidade, porque todos têm a mesma dignidade, toda pessoa humana, as pessoas e as relações devem ser o mais horizontais possíveis. Ele vai falar isso e ele vai inaugurar também uma ciência que hoje está muito disseminada, que é a da disciplina positiva. Adler foi um dos pais da disciplina positiva, que vai dizer justamente isso, que é possível haver disciplina dentro de uma casa, mas de forma respeitosa, de forma gentil, com firmeza e com gentileza. E essa é a melhor forma da gente tratar as crianças. E o positivo disso é que a ciência vem nos mostrando, por meio de estudos clínicos, que crianças que crescem nesses ambientes e famílias que conseguem viver num ambiente mais harmonioso, sem tantos conflitos e de forma horizontal, menos vertical, com menos disputas de poder, essas famílias geram indivíduos mais cooperativos, geram indivíduos mais felizes. Ao contrário, famílias que têm perfil parental muito autoritário ou negligente, que usam da disciplina tradicional, vamos dizer assim, aquela em que o pai manda e todo mundo obedece, essas famílias, elas geram indivíduos infelizes, frustrados, doentes, pessoas com mais possibilidade de desenvolver depressão, obesidade, síndrome metabólica e, inclusive, dependência química, dependência do cigarro, dependência do álcool, e geram também indivíduos que têm maior propensão à violência, portanto, que terão na infância e na adolescência mais comportamentos violentos e que podem, então, na vida adulta, cometer mais crimes, receber, portanto, ter mais encontros com a polícia, digamos assim, ser presos mais vezes, terão dificuldade em tudo o que concerne à estabilidade emocional, isto é, vão se divorciar mais vezes, vão perder o emprego com mais frequência e vão depender mais da assistência social, portanto, para viver. Então, vejam a importância que tem nós cultivarmos em casa hoje uma boa convivência familiar.
a importância que tem nós usarmos esses instrumentos que a ciência, a psicologia, a medicina e a ciência também da prevenção à violência hoje nos diz e que estão ao nosso alcance, que são a educação socioemocional e a disciplina positiva. O que vai nos dizer então a educação socioemocional? Ela vai trabalhar 5 grandes habilidades. A primeira é o autoconhecimento. A necessidade e a importância de eu me conhecer. E aí dentro do autoconhecimento, fundamental é o manejo das emoções. Eu conhecer as emoções, eu saber que não existe só triste e feliz, né? Que geralmente as pessoas, não, eu entendo de emoções. Eu sei quando eu estou triste, eu sei quando eu estou feliz. Bom, a ciência nos diz que nós, seres humanos, temos pelo menos 6 emoções básicas, né? Então, existem outras emoções e é muito importante que nós, enquanto adultos, saibamos reconhecer quando estamos nos sentindo, por exemplo, com medo, por exemplo, com raiva, frustrados, angustiados. Tenhamos a capacidade de nomear essa emoção para nós mesmos, porque então Adler também vai dizer que na medida em que a gente nomeia essa emoção, nós já estamos começando a regulá-la dentro de nós. E quando a gente faz isso e dá o exemplo para nossa criança, para o nosso filho, para a nossa filha, ela ou ele vão aprendendo que é possível fazer esse controle das emoções também, nomeando e identificando. E quando eu estou com raiva, quando eu estou com uma emoção muito à flor da pele, é muito importante esse pai e essa mãe tomar um tempo para si e se acalmar. Não tem problema o conflito não ser resolvido naquele momento. Se é necessário, se eu estou sentindo a necessidade de sair um momento e depois voltar para resolver, esse é o grande exemplo que eu preciso dar para o meu filho e para minha filha, né? Que eu tenho a capacidade de regular a minha emoção e eu consigo identificar quando eu posso e quando eu não posso resolver um conflito naquele momento. Se eu conseguir, então, fazer isso, me afastar e depois voltar, certamente a conversa que eu terei depois, ela vai ser muito mais efetiva para prevenir conflitos futuros do que o que eu tenho condições de dizer quando eu estou tomada pela raiva, né? Então, isso é autoconhecimento. E também já é a segunda habilidade que se chama autorregulação, que é justamente eu conseguir nomear essa emoção e conseguir me acalmar para então tomar a iniciativa de conversar ou de dar, né, um encaminhamento para aquela situação. Depois vem as habilidades sociais, que é justamente a aplicação disso aí nos meus diversos relacionamentos. Depois vem a tomada de decisão responsável, e para isso é preciso que os pais e as mães compreendam a importância de dar autonomia para as crianças. Então, aquele pai, aquela mãe que não deixa a criança decidir nada, né? Se ela quer decidir um vestido para sair na rua. Bom, se está frio na rua, então eu, pai ou eu, mãe, vou dar uma liberdade dentro de limites para essa criança. Claro que ela não vai poder escolher um vestidinho de alcinha, mas eu ainda assim posso dar liberdade e autonomia para essa criança, para que ela exercite a sua tomada de decisão responsável. E assim no futuro eu terei uma criança e um adolescente que toma decisões de forma responsável e que é capaz, inclusive, de dizer não para determinados comportamentos de risco, né? Se é que essa criança, né, daqui a pouco é convidada para, de repente, pegar o carro do pai emprestado, fugido à noite. Bom, se essa criança foi ensinada a tomar decisões ao longo da vida dela, ela terá o poder de si mesma de dizer não, isso eu sei que não é algo positivo para mim, então eu consigo tomar a decisão e dizer que não, porque eu consigo frustrar a outra pessoa e não ficar frustrada se eu sei que aquilo está de acordo com os meus valores. Mas eu preciso ter sido ensinada a fazer isso ao longo da vida. E por fim, também as habilidades de relacionamento, que vai ser o meu relacionamento, a importância, a criança entender a importância de ela cuidar dos seus relacionamentos, né? E isso também, essa preocupação, também pais e mães podem ensinar a criança desde pequeno. Dessas habilidades socioemocionais, a gente vem então para a disciplina positiva, que tem como foco a firmeza com gentileza, como eu falei antes, né? Esse é, digamos assim, o mantra da disciplina positiva. Firmeza com gentileza. Por quê? Porque é possível e necessário ser firme e estabelecer limites à criança. Toda criança, ela precisa estabelecer esses limites, né? E toda relação precisa ter esses limites, mesmo a relação entre adultos. Mas a grande diferença, o divisor de águas, será a forma como eu vou estabelecer esses limites.
uma forma mais tradicional e mais antiga, e que algumas pessoas ainda pensam que é a mais efetiva, é na base da violência, na base da punição, na base do grito, da humilhação. E hoje já se sabe que isso é absolutamente ineficaz, que isso gera revolta, rebeldia, ressentimento por parte da criança e que vai ter efeitos a longo prazo, inclusive. E são esses efeitos a longo prazo que nós queremos evitar. A disciplina positiva, ao contrário, ela, naquele momento, talvez necessite desse pai, dessa mãe, exija desse pai e dessa mãe um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de atenção, porque ele precisa explicar por que não, porque ele precisa conduzir o comportamento da criança. Mas o benefício da disciplina positiva é que no longo prazo eu terei uma criança, um adolescente e um adulto com muito mais inteligência emocional, com as suas habilidades socioemocionais desenvolvidas. E é isso que todos nós queremos, né? Então, exercitar esse perfil parental para deixar de ser um perfil parental autoritário e negligente e passar a ser um perfil parental que nós chamamos de participativo, né? Que ele é afetivo e ele inclui a criança no processo de decisão. Então, tendo feito essa introdução, algumas dicas, né, pra gente fazer isso na prática. Uma grande mudança que eu percebo conversando com as famílias e que gera um impacto muito grande é quando esse pai ou essa mãe deixam de ser um pai ou uma mãe que diz, que manda, e passam a ser um pai e mãe que perguntam à criança, né? Então vejam a diferença. Está frio lá fora, por exemplo. Então essa mãe pode dizer para a criança: meu filho, vai e coloca esse casaco agora. Ou ao contrário, essa mãe pode dizer: meu filho, o que vai acontecer se você sair sem casaco na rua? Olha como está frio. O que vai acontecer se você sair sem casaco? Percebam como você ouvindo, né, essas duas frases já sente diferente. Uma coisa é quando a gente diz: vai lá e coloca esse casaco agora. Estou recebendo uma ordem, né? Dá um impulso, mesmo que eu ao fim e ao cabo vá obedecer, o primeiro impulso é dizer: ai, isso não tá legal, né? Eu tenho vontade de não obedecer, mas talvez eu vou ter que obedecer porque eu sou o mais fraco aqui nessa relação. Ao contrário, se eu digo: o que vai acontecer se você sair, estando frio lá fora, o que vai acontecer se você sair sem casaco? Ah, a minha reação já é diferente. No mínimo, eu passo um pouquinho a usar a cabeça e penso: eu tenho que pensar sobre essa situação e eu posso tomar uma decisão, né? A criança se torna protagonista, se torna independente, a gente está dando autonomia e responsabilidade também para essa criança. Então vejam como a forma de fazer, né, a mesma, na verdade, de praticamente dizer a mesma coisa, mas na medida em que eu mudo o meu tom, em que eu coloco a decisão no âmbito da criança, mas que eu estou mostrando a consequência do que pode acontecer, estou fazendo com que a criança perceba essa consequência, já muda totalmente esse lugar e essa forma de educar. E na segunda hipótese, em que eu pergunto para a criança, aí eu a estou educando efetivamente, eu não estou apenas dando uma ordem. E isso faz toda a diferença dentro da convivência familiar. Outras dicas, por exemplo, são reuniões familiares, né? Reuniões familiares a gente sabe, e inclusive dentro da psicologia de casais, né, da terapia de casais, a gente sabe como a reunião familiar ela é importante para todos os membros de casa. O que é uma reunião familiar? Uma reunião de 2 horas, todos os dias? Nada disso. É uma reunião uma vez por semana, de 15 minutos, né? 15 minutos essa reunião vai acontecer com o primeiro item de pauta. A gente vai fazer uma rodada de cumprimentos entre as pessoas que estão ali. O segundo item é a elaboração da pauta daquele dia, que a gente já pode ter deixado num quadrinho pendurado na geladeira, e rapidamente a gente vai decidir, né, quem vai fazer tal coisa, e se houve um conflito na semana passada, vamos falar rapidamente sobre ele, e teremos resolvido os problemas, né, que estão dentro de casa. Vamos começar, claro, não com os assuntos mais difíceis e que estão há mais tempo pendentes de solução. Vamos começar com assuntos mais fáceis, que é para os integrantes dessa casa irem se acostumando a esse processo de reuniões. Mas a decisão compartilhada, isto é, o poder compartilhado,
tem um grande potencial de mudança das relações, seja das relações entre casais e muito especialmente das relações entre os casais com as crianças, né? Então, reuniões de família são muito importantes. E uma terceira dica, dentro dessa reunião de família, você pode elaborar o quadro de rotinas da sua casa. Então, dentro dessa reunião de família, eu vou sentar junto e eu vou estabelecer a rotina de todo mundo dentro de casa. Acordamos às 7h30 da manhã, então nós vamos escovar os dentes, depois nós vamos tomar café da manhã, depois nós vamos tomar banho, depois nós vamos para a escola, ou vamos fazer a atividade da escola, agora que estamos com atividades online dentro de casa. E isso é o pai e a mãe que vai fazer e vai mostrar para a criança? Não, vai ser feito de forma colaborativa, é uma solução colaborativa que nós estamos buscando, né? É um novo modus operandi colaborativo que nós estamos buscando. Então essa criança vai participar, essa criança vai ter a possibilidade de escrever nesse quadro de rotina o que ela quer fazer também, né? E isso também será respeitado, porque todo mundo vai colocar aquilo da forma como acha que deve ser feito, e em diálogo vai se chegar num consenso para que esse quadro então esteja estabelecido, né? E por último, um elemento muito importante e que às vezes passa desapercebido, porque a gente às vezes passa o dia inteiro juntos, né? E não se dá conta de que é importante, o simplesmente estar no mesmo ambiente não significa estar junto. Então, o que é importante? Que haja tempos dedicados, sem o celular, sem a televisão, sem o computador, dedicados especificamente para cada uma das crianças daquela família. E para que naquele momento essa criança possa decidir o que vai ser feito, né? Então, eu, mãe, tenho 2 filhos, eu vou passar, né, hoje meia horinha depois do almoço, eu vou dedicar exclusivamente ao meu filho menor, e depois à noite, no fim da tarde, eu vou dedicar meia hora exclusivamente ao meu filho maior, por exemplo. E amanhã o pai das crianças vai fazer da mesma forma. E daqui 2 dias nós vamos ter uma meia hora para fazer jogos em família, né? Então nós 4 vamos fazer jogos em família. Por quê? Porque muitas vezes o comportamento desafiador, o comportamento difícil da criança, nada mais é do que um pedido de socorro, é um pedido de atenção. Essa criança não está conectada com essa família, com esse pai ou com essa mãe. Ela está precisando de atenção e como ela não sabe manejar, ela sim não sabe manejar as suas emoções ainda, então ela precisa se comportar de uma forma que ela sabe que vai incomodar pai e mãe, porque ela está, na verdade, precisando de atenção, né? As crianças, elas provocam o mau comportamento acontece porque é a única forma que elas encontram de expor uma dificuldade emocional que elas estão vivendo, uma falta de conexão, uma falta de apoio, uma falta de atenção, né? Então elas acabam expressando daquela forma, não por decisão, não que elas deliberem isso, eu vou te incomodar, eu sei que isso te incomoda. Não, é simplesmente porque elas não têm maturidade emocional para expressar de outra forma. Recordem que o cérebro humano, ele termina de se formar aos 25 anos. Então, até lá, a gente não pode, né? Claro que as etapas são muito diferentes. É muito diferente uma criança de 3 ou 5 ou 8 aninhos entre si e, por sua vez, com um adolescente. São etapas diferentes da vida e que tem cada uma delas exigências diferentes. Mas também é verdade que durante a adolescência também é um momento muito difícil para o adolescente, né? É um momento de muita dificuldade e ao mesmo tempo é uma janela cerebral super importante. A neurociência já nos traz isso também, né? Que assim como a infância, a adolescência é uma janela muito importante de reestruturação cerebral e que a gente pode aproveitar, a gente, pais e mães inteligentes e que queremos formar, né, indivíduos autônomos e felizes para a vida, a gente pode ajudar também essa janela de oportunidade que é a adolescência para construir essas boas habilidades de vida que a gente quer. Só que no conflito isso não acontece, né? No conflito a gente, via de regra, não aprende nada. Ninguém aprende nada no conflito. O conflito, ele não é solução para nada e ele só faz uma coisa, que é gerar mais conflito, né? E aí a gente vai para o tema, então, das violências intrafamiliares, né? Nós sabemos, infelizmente, que justamente durante esse período de quarentena, há um aumento muito grande de todas as violências intrafamiliares. Contra crianças e adolescentes, de abuso sexual, que é uma violência terrível,
e também da violência doméstica contra a mulher, né? Então é muito importante que nós, que temos muito contato com diversas famílias, né, que somos mediadores, possamos também aconselhar as pessoas a, primeiro, denunciarem esse tipo de violência. Todas essas violências, seja contra a criança, seja contra a mulher, são crime, né? Então a gente precisa sempre reforçar isso, que as pessoas não tenham medo de denunciar, que o vizinho que ouviu a vizinha não tenha medo de denunciar, né? Cumpra a sua obrigação cidadã de fazer essa denúncia. Agora está sendo disseminado, há uma campanha nesse sentido, inclusive, isso é muito importante, são métodos, inclusive, já testados em outros lugares e que com comprovada efetividade, como é o caso do aviso nas farmácias para o tema da violência contra a mulher, né? Então agora, aqui no estado, essa campanha da máscara roxa é um elemento muito importante de ajuda, de auxílio para essas mulheres que estão confinadas em casa e muitas vezes só podem ir ao supermercado ou à farmácia. Então o código é pedir uma máscara roxa na farmácia e o funcionário dessa farmácia estará, espera-se, capacitado, né, para identificar que aquele é um pedido de socorro, para encaminhar essa pessoa, então, para órgãos que vão poder ajudá-la, né, órgãos públicos aí de apoio a mulheres vítimas de violência. Mas o tema da violência contra as crianças também vem aumentando muito. A OMS tem feito alertas nesse sentido, né? Então é muito importante que haja também uma conscientização contra a violência contra as crianças e também, claro, contra as mulheres. Uma pesquisa recente feita pelo Twitter, fazendo buscas ali de termos no Twitter, encontrou, vejam só, um aumento de 400% nos termos, nas palavras usadas no Twitter, que fazem relação a brigas de casal. Né? Então as pessoas estão confinadas dentro de casa e infelizmente o conflito aumentou muito, as brigas de casal aumentaram muito, então um aumento de 400% no uso desses termos, né, que fazem referência então a brigas de casal, pessoas ali contando, né, relatando, desabafando, enfim, comentando no Twitter, e que isso foi, então, diagnosticado, né? Um aumento muito grande. O próprio Fórum Brasileiro de Segurança Pública também tem divulgado esses números. Estima-se que em torno de 60% a 70% os casos, o aumento em casos de violência contra mulheres. O que é preciso para isso? De novo, é preciso um longo processo educativo, é preciso tratamento desses agressores, né, que podem ser tratados, isto é, a prisão, ela pode ser necessária, mas ela não é de longe a única e em alguns casos também não é a melhor solução. É preciso tratar essas pessoas, afastar essas pessoas do convívio umas das outras, com certeza, mas também tratar esse agressor para que ele rompa, né, esse ciclo de violência enquanto agressor. E também, eu sempre digo isso, é muito importante não desistir dessas mulheres. Muitas vezes a gente, né, chega até nós uma denúncia, essa mulher denuncia, depois ela desiste, ela volta a conviver com esse agressor. Saibam que romper um ciclo de violência, violência física, violência doméstica, ela é uma violência sobretudo psicológica, antes de ser física, e sempre a violência psicológica está presente quando há relacionamentos abusivos. Então, esse é o elo mais difícil de ser quebrado nessa cadeia, é a violência psicológica, porque essa mulher já não se enxerga mais como um sujeito de direitos, ela já não enxerga mais a sua dignidade, né? Ela acredita, infelizmente, que é aquilo mesmo que ela merece. Talvez, muito possivelmente, ela tenha visto isso em outros relacionamentos, na família dela, na mãe dela, talvez ela tenha vivido isso em relacionamentos anteriores, então ela acha que aquilo é o que ela merece. E por isso é tão difícil para uma mulher vítima sair desse relacionamento abusivo. É por isso que a gente, né, que tá do outro lado e que tá muitas vezes enxergando essas situações, não pode de forma nenhuma desistir dessas pessoas e tem que ir até o final, né, ao lado dessa mulher para que ela consiga então sair desse processo de abuso. Assim também, claro, nem se fala as crianças, né, que precisam ser afastadas e precisam ser protegidas. Estima-se que em torno de 1 bilhão, portanto, metade das crianças do mundo são vítimas diariamente de violência intrafamiliar.
Isso é um número escandaloso, um número terrível, justamente porque, como eu falava no início, uma criança que é vítima de violência hoje, ela vai se tornar, vai ter uma infância agressiva, uma adolescência agressiva e vai se tornar um adulto agressivo também, né? Ou que vai se ferir ou ferir outros, né? Essa criança tem uma maior probabilidade, a criança agredida na infância tem uma maior probabilidade de se tornar um agressor na vida adulta. É por isso que é uma missão social de todos nós, independentemente do lugar, né, em que estamos, combatermos essa violência. Falei um pouquinho, então, sobre convivência familiar e redução da violência intrafamiliar. O nosso instituto em breve estará lançando o programa AME, que é um programa de disciplina positiva e educação socioemocional também para pais e mães. Espero que vocês tenham se interessado pelo tema, foi apenas, né, uma pílula inicial. Nas nossas redes sociais, Emoções para a Paz, tanto no YouTube, no Instagram e no Facebook, tem outras informações, e por lá também a gente divulga outras ações aí do nosso instituto para quem tiver interesse em se aprofundar nesse tema, seja para fins profissionais, seja para fins pessoais, porque a gente sabe que esses temas são muito transformadores, né? A gente começa trabalhando com eles, mas eles acabam transformando a nossa vida pessoal. Ficam todos convidados para fazerem contato conosco. Até a próxima e muito obrigada!